bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a Zaragoza, capital de Aragão. E hoje vamos mostrar para vocês um extremo aqui da cidade, um extremo sul. Esse é um local que foi totalmente planejado para habitação popular. Não digo popular como simples, mas aqui muitas pessoas vivem nesse bairro, nessa parte sul. Para não cair o sinal da internet, energia, essa coisa toda, é bom vocês darem um like agora imediatamente no vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva. Nós mostramos aqui tantos locais interessantes da Europa, mostramos muito da Itália, da Espanha, como hoje nós estamos aqui. Então as calçadas são niveladas por aqui, toda a jardinagem, a escolha também dessas árvores que as suas raízes não danificam a pavimentação. Os tantos bancos que tem por aqui, realmente é algo bem interessante. Nós vemos que é um bairro jovem também por conta dessas belezinhas aqui. Na cidade de Zaragoza, a atenção para as bicicletas é extremamente qualificada, seja lá no centro, como aqui nessa área mais periférica. Então, onde não tem ciclovia, tem várias indicações que os ciclistas podem e devem passar com segurança em determinadas partes das vias, né? E os locais que não são avenidas, são ruas ou locais de trânsito, eles indicam que a velocidade máxima é de 30 km horários. Então isso traz uma maior segurança para o pedestre também. Essa aqui eram áreas militares, de propriedade dos militares, e aqui não tinha nada, era um descampado utilizado muito para testes de aviação. Inclusive tem um aeroporto que não é muito distante daqui. No ano de 2001, esse espaço foi cedido, né? Foi feito um acordo entre a prefeitura de Zaragoza e os militares. Por quê? A ideia era expandir a cidade, que estava ali um pouco sufocada, então eles decidiram fazer nesse local onde não havia nada. É pouquíssimo tempo e já tem aqui praticamente uma cidade. E isso foi pensado detalhadamente, não apenas com os arquitetos, urbanistas e engenheiros, mas também com sociólogos, com pessoas que estavam tentando fazer aqui um espaço adequado para que as pessoas vivessem aqui sem nenhum tipo de tédio de morarem um pouco mais afastadas ali do centro histórico de Zaragoza. Afastadas assim, né? Entre aspas. Mas, considerando aqui os aspectos europeus, ela está um pouquinho mais longe, sim. Mas com o tempo ela foi muito bem conectada com os tram, ou no Brasil hoje os VLTs. Então isso foi fundamental. A cidade é ligada de norte a sul. Agora, muitos de vocês já estão interessados em vir para cá, não querem pagar comissão para o Andiamo, mas olha só, aqui, Elisa, o nosso amigo Tram de Zaragoza está passando aqui, são muitos, todos aqui na cidade podem fazer a assinatura do sistema de transporte, o que faz que as pessoas paguem muito pouco. Então, anualmente, hoje o sistema está por volta de 200 euros e pode ficar menos, dependendo da faixa de idade, de alguns descontos entre isso e aquilo. Os aposentados não pagam nada. É um sistema muito eficiente aqui, que liga o centro da cidade até essa zona sul. Para que as pessoas consigam viver aqui, tem uma série de requisitos também. Por quê? 97% dessas edificações, elas são protegidas por um sistema que se chama VPA. Acontece em toda a Espanha, nesse caso, o VPA, por conta de Aragão, que é essa comunidade autônoma. Viviendas protegidas de Aragão. É preciso estar ali dentro de uma faixa de rendimento, dentro de um tempo que a pessoa vive aqui em Aragão. É uma série de requisitos necessários para que as pessoas consigam entrar aqui, não apenas nesses edifícios que já são ocupados e de repente a pessoa quer vender, mas também os novos edifícios que são levantados sempre nesse sistema. Apesar disso, tem alguns apartamentos que estão fora, mas é uma faixa mínima. Então isso é importante para privilegiar o cidadão aqui de Zaragoza e também dessa comunidade autônoma. São apartamentos de diversas tipologias, pequenos, grandes, não são apartamentos reduzidos ou todos iguais, os prédios. Isso foi muito bem pensado para que não houvesse uma repetição de edifícios iguais, como blocos, algo meio monótono. Além disso, há um espaçamento entre os edifícios, há uma manutenção aqui de toda a natureza que
se encontra não apenas nesse caso, nessa praça totalmente arborizada, que poderia ser chamada de um parque, ou outros parques também, mas mesmo ali nas ruas, entre os edifícios, são locais totalmente arborizados. Isso tudo com uma proteção ambiental muito importante. Então, aqui eles chamam de uma cidade inteligente, uma cidade ecológica, porque tudo é reaproveitado, tudo é reciclado. Então, a energia, ela vem de fontes limpas, a água da chuva é reaproveitada para a irrigação dos próprios jardins. Então, são muitos detalhes aqui. Quem se interessar por isso, vale a pena a pesquisa. A própria prefeitura disponibiliza muitos desses dados, um informe mensal do que está sendo consumido, do que não está, para que as pessoas vejam de forma transparente tudo que está sendo feito aqui. Interessante que o que se replica na zona sul da cidade é algo que já foi feito na zona norte, um tempo mais antigo, então aqui é muito mais tecnológico, moderno, os prédios são mais bonitos, mas ali do outro lado é interessante porque quando a Elisa chegou aqui ela falou, nossa, mas esses são blocos populares? Mas isso também vem lá de trás, vem de urbanizações dos anos 1920, 1930, que já ocorriam na Alemanha ou em países aqui do norte da Europa, por exemplo. Então, muita coisa é repensada de forma a agregar aos nossos tempos contemporâneos, né? Circulação de bicicletas, valorização do transporte público, imensas áreas verdes, negócios, comércios. Então aqui as pessoas não estão afastadas. Tem o supermercado, tem o mercado de frutas, verduras e legumes, padarias, comércios básicos, tudo a pessoa encontra aqui. Então, de forma geral, ela não precisa se dirigir até o centro da cidade, para não contar também as escolas, são várias, centros de saúde. Então tudo foi muito bem pensado em uma área que era praticamente um deserto. Claro que nem tudo brota de um nada para algo assim. Então as pessoas também tiveram que fazer as suas reivindicações. Isso no começo dos anos 2000, o comércio era muito baixo aqui, não tinha muita coisa. Não tinha o sistema de transporte do tram. Ele chegou em 2011, isso abriu um leque gigantesco também. Isso tudo, pessoal, falando dentro de uma realidade europeia, porque quando falamos, olha, isso aqui está um pouco longe, olha, eu que morava em São Paulo, para você ir de uma ponta a outra é praticamente impossível, você tem que alugar um helicóptero, né? Então não é que está tão longe, mas para uma realidade europeia eles consideravam aqui um local mais afastado. E depois tiveram algumas reclamações por conta de ruídos do próprio aeroporto. Então lutaram, que conseguiram que os aviões voassem um pouquinho mais alto aqui quando fizessem a curva aqui próximo. Tem ruídos que eles reclamaram do sistema dos trens de alta velocidade. Tudo eles conseguiram também brigar dia após dia para que houvesse uma melhora aqui. Então isso é algo que são 20 anos e pouco de história, mas que vale para tantos locais aqui da Europa, que as pessoas chegam aqui e já saem reclamando sem saber toda a história que ocorreu ali e toda a luta das pessoas para que fizesse daqui ou dali um local melhor. Por isso é importante a inserção cultural, social e histórica sobre cada local desse. O que me chamou bastante atenção também, que é algo muito caro ao que nós sempre falamos para vocês, é a própria mescla social que ocorre aqui nesse bairro. Então aqui tem uma faixa de renda que é bastante variável. Além disso, pessoas solteiras, casais com filhos, aposentados. A ideia era misturar aqui mesmo, não fazer um local de mão única, uma cara assim, e o comércio também acaba mostrando isso, né? Hoje esse local, como curiosidade, é um dos mais caros da cidade, porque ele se valorizou muito. Apesar de ser um dos mais caros, é também um dos mais acessíveis, desde que as pessoas cumpram ali todos esses requisitos. Então o que a gente vê aqui em Zaragoza com isso é que o preço dos imóveis, em geral, não é barato, mas em geral, na média espanhola, é até mais barato que muitas cidades importantes, e aqui é uma cidade de qualidade lá em cima. É a quarta cidade mais populosa aqui da Espanha. Vale ressaltar a altura dos edifícios, não foram criados espigões. Os edifícios aqui são relativamente baixos, não passam de 7 andares. Eles têm o distanciamento necessário para que todos tenham sol, para que todos tenham luz e vento. Então foram pensadas também em estruturas importantes
para que os edifícios fossem bloqueados do vento norte ali dos Pirineus durante o inverno. É bem pesado. Então é um bairro de arquitetos aqui, urbanistas. Não é à toa que esse local é fruto de estudos de estudantes do mundo inteiro, assim como outros locais aqui de Zaragoza. Tudo é bem pensado aqui. Não tem nenhum fluxo enorme de trânsito. A cidade parece até em alguns locais uma cidade pequena, porque não tem tantas pessoas circulando aqui a colar. Por quê? Porque a densidade demográfica dela está extremamente adequada. Olhem só, pessoal, essa aqui é uma rua que fica exatamente entre edifícios. Fizeram justamente essa solução de criar uma sinuosidade, o que traz uma beleza também, né? Mas também uma sensação de segurança maior para os pedestres, para que as pessoas não acelerem os carros aqui loucamente e, enfim, todos possam transitar aqui. Ao lado, sempre jardins, sempre bastante natureza, plantas certas nos locais certos, e isso cria também um microclima, uma biodiversidade aqui muito interessante. Por isso que nós estamos escutando aqui pássaros, não só pequenos, pássaros grandes que passam aqui a colar, porque tem muitos locais aqui para que eles possam também habitar justamente nesse bairro aqui. Tem essa canaleta no meio aqui da rua, justamente para a captação de água, que depois serve para a irrigação dos jardins. Então tudo bem adequado. O sistema de lixos aqui, eles aproveitaram o que tem de melhor na Europa, né, que são realmente esses reservatórios enterrados aqui, e tudo da mais alta qualidade. Bem aqui nesse ponto nós estamos em frente a uma parada do tram, mas também ali ao fundo há um centro de saúde que os habitantes aqui dessa área podem usufruir. Seria tipo uma UPA, né, que tem no Brasil, onde tem pronto-socorro, primeiro atendimento. É interessante também a gente notar todo esse acesso. O tram passa de pouco em pouco aqui. Hoje é um sábado, então é um pouco mais espaçado, mas ele serve muito bem e as pessoas podem usufruir de todo esse espaço. Caminhando aqui também a gente destaca a pavimentação, onde foi optado por não utilizar o concreto armado, já que aqui também faz muito calor e o concreto exala um calor tremendo, né? Então acho que os pequenos detalhes foram pensados e fazem total diferença para a vida de todos. Há muito tempo atrás eu sempre gostei de jogar aqueles jogos de urbanização, SimCity. Inclusive alguns prefeitos também relatam, né, que jogaram esses jogos. Que sempre foi muito difícil a criação de bairros, você criando eles do zero, mas que as pessoas tivessem ali 100% de felicidade no local. Lógico que isso não existe em nenhum local do mundo, não tem como você fazer. Se você cria um bairro só para os mais ricos, ou para os mais pobres, ou para os mais descolados, ou isso, aquilo, sempre tem um ar monotemático e as coisas passam também. Fazer essa confluência, servindo as pessoas de bons serviços e áreas verdes. Algo que eu me recordo nesses jogos, isso antigamente, que as pessoas faziam reclamações, olha, aqui não tem área verde, aí você instala um enorme parque, mas não tem um espaço para instalar um centro de saúde. Aí você instala o centro de saúde e tira o parque, as pessoas vão reclamar de alguma coisa e elogiar outra. Então aqui eles estão fazendo essa confluência, tem o centro de saúde, mas tem um parque aqui na frente, tem áreas também para as pessoas estacionarem os carros, tem esse distanciamento, então tudo isso compreende uma melhor qualidade de vida. Esse local não passa um ar nem de local, como eu disse, de uma simplicidade extrema, também não passa ar de soberba, então não tem aquele ar elitizado. Aqui você tem diferentes tipos de edifícios que não são o mesmo valor. Então um apartamento ali na frente tem um valor mais baixo do que esse aí de trás, que tem outro tipo de acabamento e tal, mas todas as pessoas com os requisitos necessários podem comprar um ou outro de acordo com o que elas podem pagar no futuro. Tem essa diferenciação a partir de uma escolha, a partir do que a pessoa vai querer para ela no futuro, mas as condições são as mesmas e os comércios são os mesmos, as praças, os locais públicos que elas dividem são os mesmos. As reivindicações de melhorias, de necessidades aqui do bairro, elas passam por um bem comum. Há opções também para quem deseja alugar um apartamento aqui nessa área. Lógico que não são tantas opções assim, mas elas também respeitam o mesmo sistema de VPA.
Então são vários requisitos que a pessoa ou o núcleo familiar tem que cumprir. São preços mais baixos do que a média da cidade de Zaragoza, aqui nesse caso, e um detalhe importante é que a pessoa não tenha nenhuma propriedade em seu nome. Esse é um dos requisitos que eu vi aqui no anúncio, mas é interessante quando vocês entram nesses sites ou aplicativos de imóveis, que sempre tem ali descrito que é VPA ou VPO se for em outra comunidade autônoma. Eu acho isso muito positivo, né? Porque é claro, quando você está procurando alguma coisa, e normalmente esses imóveis de VPA ou VPO, eles são, sua maioria, obras novas ou recentes. Você vê com um bom acabamento, né? Um bom espaço, às vezes mais banheiros também, o que é muito difícil aqui na Europa, os apartamentos terem mais de um banheiro. Então não é porque é um imóvel com algum facilitador que ele seja ruim ou muito antigo ou depreciado. Tem muita coisa interessante. Aqui mesmo, ó, nesse pedacinho aqui de uma rua paralela à rua principal, a gente tem várias tipologias de imóveis, o que é muito interessante. Onde nós estamos, até a Praça de Espanha, centro ali entre a parte antiga de Zaragoza e a parte mais nova, como vocês estão vendo a imagem, são 5 quilômetros, não tem um trânsito, um fluxo assim enorme aqui, então não tem aquele estresse também esses 20 minutos serem assim tortuosos. Algo que nós percebemos caminhando, não apenas lendo aqui as diretrizes do bairro, nós vamos sentindo que as coisas não se repetem, não há uma monotonia ao caminhar. E isso é incentivado também pelas largas calçadas. Isso é muito legal, caminhar aqui à toa, vamos dizer assim. E são várias quebras com parques, jardins. Então nessa área que é mais comercial, aqui nós temos um supermercado que seria um hipermercado, e ali ao lado um mercado de abastos, um mercado de frutas e verduras, onde também tem um outro mercado ali de rede. Então eles estão bem servidos aqui, bem abastecidos, com certeza não precisam ir até o centro. Notamos também que os preços são muito bons, melhores que em algumas partes ali do centro de Zaragoza. Esse apelo para que as pessoas consumam no bairro. Isso é importantíssimo também para a manutenção do comércio, você não ter locais vazios dentro do bairro que você vive. Então nessas áreas aqui são aproveitadas como jardins, parques para as crianças. Isso também colabora para que não haja uma poluição também sonora. A gente sente um bairro aqui muito tranquilo, e falando também de poluição, a poluição visual não ocorre porque as fachadas estão bastante adequadas aqui. Muito interessante de ser mencionado são os nomes aqui das ruas e avenidas do bairro, todas dedicadas à sétima arte. Então aqui é um polo cinematográfico, são dezenas e dezenas de filmes homenageados aqui nessas ruas. Aqui nós estamos na rua Luces de la Ciudad, de Charlie Chaplin. Passamos ali pelo Cidadão Kane, Senhor Filme, o nome das estações também, Mágico de Oz. É divertido, né? Os pássaros, olha só, clássico de Hitchcock. Isso foi realmente pensado para dar uma alegria aqui também, mas eles conseguiram homenagear aqui o cinema mundial, né? Não apenas hollywoodiano. E também aqui, pessoal, antigamente, né, como nós falamos, não tinha nada aqui, era uma área meio desértica, e foram filmados vários filmes aqui nessa área, aqui em Zaragoza, justamente com essa geografia aqui bastante peculiar. Aqui nós chegamos na Praça de Espanha, pegamos o tram de volta aqui para o centro, são cerca de 15 minutos, 20 no máximo até aqui. Também pegamos um ônibus e fomos a um bairro que fica ali muito próximo também, no sul de Zaragoza, só que ali tem um outro conceito, já são casas de alto padrão. Nós não percorremos exatamente ali o bairro, ficamos ali no ônibus fazendo um tour turístico, mas registramos algumas imagens para vocês. Se trata de um bairro elitizado. Ali dá pra gente ver os contrastes, são dois belos locais, tudo muito bem organizado, servido pelo transporte público, alguns comércios e tal. Mas ali é aquele esquema de casas, então com certeza é muito mais caro viver nesse esquema ali para poucos privilegiados do que nesse bairro que nós mostramos. Bom, aqui na Praça de Espanha, estamos aqui no coração de Zaragoza, cidade muito viva,
fervilhante. E caso vocês queiram ver mais vídeos aqui, eu recomendo que vocês vejam esses vídeos aqui a seguir, onde contamos mais aspectos interessantes aqui da capital de Aragão. É o momento também de vocês deixarem um like, caso vocês ainda não tenham feito, compartilharem também esse vídeo, e espero que vocês tenham gostado da nossa proposta. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille e muitíssimas gracias. Tchau, tchau.